Estou aqui para responder mais uma questão. Eu acredito que era um aluno, porque a questão dele já foi mais elaborada e ele colocou para a equipe o seguinte. Ele fez o webinário, o exercício lá do ancestral primordial. Aquilo lá foi muito mais uma visualização sistêmica, porque era simplesmente ouvir o som que evoca esse ancestral primordial e se entrega a isso, deixando que você sinta no seu corpo como é olhar para isso e receber essa informação, porque está registrado dentro de nós. Às vezes a gente só precisa ficar quieto e entrar num estado bem meditativo. Com a música isso ajuda muito, mas a autoconstelação não é isso. A autoconstelação é realmente a gente ficar de pé e entrar nesse campo e sentir como se fosse mesmo esse ancestral primordial. Mas isso a gente ensina com o tempo. Enfim, a questão dele era o seguinte. Quando nós olhamos para o nosso pai e vemos um homem que não teve muita força na vida para conquistar as coisas, para ser feliz no casamento, para se manter numa relação. E aí a gente olha para o avô paterno e não vê muita diferença. E mesmo que olhe para o avô materno, isso também é assim. Aonde a gente vai chegar até encontrar esse ancestral primordial? Uma vez nós fizemos era um treinamento de constelação familiar presencial que eu estava dando e tinha bastante homens. Então a gente fez uma fila de 8 homens, 8 gerações. E para nossa surpresa, talvez não tão surpresa assim, muitos que eram constelados, colocando aquela fila lá dos 8 ancestrais homens, percebiam que nem eles tinham força e nem os 8 ancestrais. Que na época era simplesmente geração, a gente colocava era pai, avô, bisavô, tataravô e assim. Ou seja, há muito tempo essa força tem se perdido, como se fosse uma pilha acabando. Mas eu fiz depois um curso com Siegfried Essen, da Áustria, e ele fez o mesmo exercício. E a gente foi vendo a mesma coisa. Só que aí ele fez algo diferente. Ele colocou o ancestral primordial, o mais forte, ou o primeiro. Não importava nem se a pessoa chamasse de Adão, se chamasse da semente, não importava. Porque, de verdade, a gente não sabe quem é. Há muito tempo, deve ter sido plantada uma semente muito forte para que a nossa árvore genealógica crescesse. É bem esse exemplo aqui. Os galhos vão indo, a força de uma árvore assim, vai se manifestando. Mas observe que tem famílias que às vezes um galho da árvore genealógica morre. Não tem filhos, morrem todos muito cedo, antes mesmo de poder ter filhos. Enfim, hoje em dia existe muita infertilidade e algumas pessoas não acessam, não querem a tecnologia, porque tem sim também grandes efeitos e sequelas em tudo isso. Então, às vezes, morre. A fraqueza vai se instalando de tal forma que não tem continuidade. Mas, ainda assim, sempre um galho segue adiante. E ali a força segue. Se não houvesse essa força inicial, nós nem estaríamos vivos aqui agora. Se a gente não tivesse tido vários ancestrais fortes, talentosos, corajosos, nós seríamos fracos ou sequer existiríamos. Então, quando a gente vai buscando essa força, que está dentro da gente, sim, mas que veio de um lugar, ela aparece. Porque é claro que ela existe. E é isso que a gente chama o ancestral primordial. Sem julgar ninguém que ao longo do caminho tenha se enfraquecido por N circunstâncias. Muitas vezes uma pessoa tem sua vida totalmente destruída já desde a infância. Nem tem como ela se recuperar depois. E, no entanto, às vezes ela consegue ter um relacionamento, ter filhos,
E é o máximo que ela consegue passar adiante. A vida. Porque ela mesma não conseguiu nem às vezes criar o próprio filho. Mas ela passou. Aquele pouco que ela tinha recebido, ela passou. Por isso a gente não pode desprezar ninguém, nem excluir ninguém. Mesmo aquelas pessoas que em desespero fazem coisas bárbaras. Porque, independente de como foi, elas passaram a vida adiante. E nós? Isso serve para a gente refletir. Que vida nós passamos adiante para os nossos filhos? Qual é a força que nós já estamos plantando desde a semente neles? Pelo amor que a gente tem pelo parceiro, pela criação que a gente dá a eles, pelos modelos e valores que a gente ensina. Isso tudo vai fortalecendo a próxima geração. E talvez a gente seja a primeira geração que teve acesso à terapia, à cura, a tratar tantas questões emocionais e tantos recursos tecnológicos como a gente tem hoje. Imagina aquele ancestral primordial, aquele forte que tem no nosso sistema. O que ele tinha ao redor dele? Uma essência vital, uma coragem, uma garra e um desejo de vida. E semeou. E aqui nós estamos. É isso.